A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Que bom estar com vocês nesta manhã, neste café da manhã com Jesus, e que venho compartilhar com vocês aquilo que Deus falou comigo no meu devocional. A palavra que eu quero compartilhar com vocês está lá em Daniel 6. A palavra vai nos dizer que Daniel, que foi ali colocado pelo rei Dário, como um dos príncipes, e ali existia alguns companheiros que trabalhavam junto com Daniel. Daniel se destacava, porque a Bíblia nos diz que Daniel tinha um espírito excelente, O Senhor era com Daniel e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então, ali naquele momento, os seus companheiros de trabalho, eles começaram a procurar algo que para prejudicar a Daniel, Porque eles estavam com inveja, porque Daniel, tudo que ele fazia com excelência e muito bem, e eles estavam com inveja dele. Então, os seus colegas ali de trabalho começam a procurar algo de errado em Daniel, mas Daniel não fazia nada de errado, Daniel era fiel, Daniel só andava corretamente. Então ali eles começam a tramar contra Daniel, e fazem um edito que somente algo que fosse contra o Deus de Daniel, poderia prejudicá-lo. Então eles sugerem ao rei ali um edito que ninguém poderia fazer nenhuma petição, nem a nenhum Deus e nem a nenhum homem durante 30 dias. Só que Daniel, ele tinha uma rotina de oração. Daniel tinha sua rotina de oração e orava 3 vezes ao dia. Daniel tinha intimidade com Deus e ele fazia isso todos os dias, em seu quarto, com janelas abertas, para que quem pudesse ouvir, se quisesse, ele não tinha nada a esconder. Então Daniel fazia isso todos os dias. E diante daquele decreto, quem fizesse suas petições a qualquer Deus ou qualquer homem durante aqueles 30 dias seria jogado na cova dos leões. Então Daniel arriscou a sua vida, ele confiou em Deus, mas continuou e não abriu mão da sua rotina de oração. Daniel não abriu mão da sua intimidade com Deus e continuou honrando ao seu Deus. E não teve medo de arriscar a sua própria. A palavra vai nos dizer também, então, que aqueles homens, diante disto, que foi eles fizeram algo realmente para prejudicar a Daniel, eles vão até o rei e falam, no versículo 22 falam: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então a palavra nos diz que o rei se alegrou muito, ali, e mandou tirar Daniel da cova dos leões. E assim que Daniel foi tirado, viu que nenhum dano havia acontecido com Daniel, e ali naquele momento o rei, fica muito feliz e realmente vê que o Deus de Daniel era muito poderoso, E naquele momento, logo no versículo 24, nos diz que o rei manda trazer aqueles homens que tinham acusado a Daniel e foram lançados na cova dos leões. E neles os seus filhos, as suas mulheres, toda a família foi lançada na cova dos leões. E a Bíblia nos diz que ainda não tinham nem chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Que Deus poderoso é esse? Que fecha a boca do leão, que faz Daniel passar a noite numa cova e não acontecer dano algum. Mas os inimigos de Daniel, aqueles que fizeram tramar o mal, mesmo que eles viessem a chegar no final daquela cova, aqueles leões estavam com muita fome. Eles
esmigalharam todos os inimigos. Não sobrou nada, não deu tempo nem de chegar no final da cova, os leões já estavam devorando. Que Deus poderoso é esse, meus irmãos? Que lição nós tiramos dessa palavra de Daniel 6? Não abra mão da sua intimidade com Deus. Mesmo que venha ser arriscado para a sua vida, mesmo que venha estar pondo você contra a parede, porque muitas das vezes, irmãos, vão vir situações, pessoas, os nossos inimigos, que não são pessoas, mas são as hostes malignas, tentam nos oprimir e tentam todo momento ficar nos acusando, tentando achar acusações, testando e provando a nossa fé, E que em momentos difíceis Daniel não foi livrado da cova, Daniel passou pela cova, mas mesmo lá dentro daquela cova dos leões, o Senhor era com Daniel. Muitos dos momentos nós vamos passar pelos momentos de lutas e tribulações, e os nossos inimigos vão olhar e vão falar: mas que Deus é esse que você está passando por tantos problemas, está passando por tantas lutas? Mas meu irmão e minha irmã, não negue o nome do Senhor, porque o Senhor será com você, mesmo que você passe nas lutas, nas tribulações, porque Jesus disse que nós teríamos lutas e tribulações, mas Ele estaria conosco. Não deixe de honrar o nome do Senhor, não deixe de priorizar ao Senhor, porque Ele é contigo. Daniel escolheu a Deus e Deus foi com ele. Honrar o nome de Deus. E o nosso Deus se mostrou um Deus poderoso em que livrou a Daniel. Outro ponto, meus irmãos. Aqueles inimigos que tramaram contra a vida de Daniel, eles mesmos que foram engolidos pelos leões. O inimigo tenta a todo momento preparar ciladas, covas para nos jogar. Mas aquele que preparou, é eles mesmos que vão cair. A Bíblia me diz isso. Somente continua a orar, somente continua a adorar o teu Deus. Não tenha medo dos levantes, das ciladas que eles tentam armar. Se você estiver debaixo da proteção do Altíssimo, se você estiver debaixo da mão do Todo-Poderoso, continua na sua intimidade com Deus, continua a buscá-lo, Ele, de todo o teu coração. Não tenha medo dos levantes, somente ore, porque Deus é quem peleja por ti. Somente ore e adore ao Senhor, porque quem luta por ti é Deus. Deus vai fazer. Aqueles que preparam a cilada para nos derrubar, eles mesmos vão cair. E ao final de tudo, nós vemos aqui que tudo isso aconteceu para que o nome de Deus fosse glorificado. E o nome do Senhor foi glorificado. Mas no versículo 26 vai dizer assim, o rei fala assim, o rei Dário: da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo para sempre, permanente, e o seu reino não se pode destruir. O seu domínio é até o fim. Oh glória! O nome do Senhor foi glorificado, e ali todos iriam temer e tremer diante deste Deus maravilhoso. O Deus que livrou a Daniel, ali daqueles leões. Ele foi para a cova, mas o Senhor foi com ele lá dentro daquela cova e fez aqueles leões jejuarem, ficar de boquinha fechada, e Daniel descansou, mesmo estando na cova dos leões. Meu irmão, minha irmã, não abra mão da tua intimidade. Tem intimidade com Deus. Descansa, mesmo passando por lutas, por tribulações, porque a confiança está inteiramente no Senhor.
Somente Deus faz essas coisas. Faz você descansar em meio a uma cova de leões, em meio a tribulações, a lutas, ventos fortes que estejam batendo para um lado para o outro. Mas é a tua intimidade com Deus que te sustenta de pé. Então não abra mão da tua intimidade. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que este dia seja cheio da presença dEle. Seja um missionário desta palavra e abençoe a vida de outras pessoas. Que esta palavra possa chegar a muitos e outros corações e alcançar muitas vidas.